Convido-vos hoje a abrirem as vossas Bíblias em duas passagens. A primeira passagem vai ser em 2 Timóteo, capítulo 3, e a segunda passagem vai ser em Salmo 119. Nós estamos na segunda semana de uma série de mensagens sobre o nosso compromisso. E na semana passada o nosso compromisso foi sobre que tema? Alguém consegue lembrar? A glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Hoje queremos ver o segundo compromisso da nossa igreja, e é sobre a autoridade bíblica. Nós queremos ser uma igreja que ama e obedece a palavra de Deus. Agora é interessante, a Bíblia é um livro que gera muitas opiniões. Por exemplo, o famoso filósofo francês Voltaire, odiava a Bíblia. Ele uma vez escreveu: a Bíblia, isso é que os tolos escreveram, o que os imbecis recomendam, o que os bandidos ensinam e as crianças pequenas são obrigadas a aprender. Ele escreveu uma carta a um rei dizendo: o cristianismo é a religião mais ridícula, mais absurda e mais sangrenta que já infectou o mundo. Meu único arrependimento ao morrer é que não posso ajudá-lo nesse empreendimento nobre de extirpar ou livrar o mundo dessa superstição. Ele teve opiniões bem fortes sobre a Bíblia. Houve outra pessoa, um presidente dos Estados Unidos chamado Thomas Jefferson. Ele não foi assim tão extremo na sua opinião sobre a Bíblia. Ele dizia: a Bíblia é um texto bom, religioso, tem muito bom moral para ensinar, mas tudo o que é sobrenatural na Bíblia, isso é ridículo. E até ele numa Bíblia que ele tinha, ele cortou todas as passagens que falavam de qualquer milagre. Água em vinho, cortar. Jesus andar sobre a água, cortar. E então há uma Bíblia dele, chama-se a Bíblia de Jefferson, onde tudo o que é milagroso foi cortado. Agora, eu suponho que hoje não há ninguém que acredita assim. Possivelmente está aqui hoje, duvida da Bíblia. Então, ainda bem, está no lugar certo para esclarecer aquelas dúvidas. Mas, por muitos de nós temos um outro desafio. Nós caímos muitas vezes num erro sutil e perigoso. Nós respeitamos a Bíblia, sabemos que a Bíblia é importante, mas deixamos a Bíblia fechada. E realmente não tem a mínima influência nas nossas vidas. E a verdade é esta: Satanás não se importa se nós odiamos a Bíblia violentamente, como Voltaire, ou se simplesmente ignoramos a Bíblia, como muitos de nós fazemos. O efeito acaba por ser quase igual: ignorar a Deus. Mas nós, com a graça de Deus, não vamos ser uma igreja assim. Nós vamos ser, o nosso compromisso enquanto igreja é de ler, estudar, amar e viver em obediência à palavra de Deus. Este é o nosso compromisso. Vamos para o próximo slide. Está aqui escrito sobre o nosso compromisso. E quem quiser pode juntar e em voz alta ler este compromisso comigo. Nós comprometemos-nos a afirmar, ensinar e obedecer à autoridade absoluta da Bíblia em todos os aspectos. Agora, isto em relação ao nosso compromisso individual, especialmente em relação a quem se congrega com esta igreja, quem faz parte desta igreja. Eu comprometo-me a afirmar e submeter-me à autoridade da Bíblia em todos os aspectos. E afirmar a declaração da fé da Igreja Batista do Montijo. Muito bem. E então este é o nosso desejo, o nosso compromisso enquanto igreja. Mas agora vamos à Bíblia. E como disse, temos duas passagens. Estamos primeiro em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Estão comigo hoje? Estão prontos para ler a palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 3. A palavra de Deus diz o seguinte, começando em versículo 14.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desta tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E agora vamos para Salmo 119. Salmo 119. Vamos ler versículos 97 a 104. Salmo 119, capítulo mais longo da Bíblia. Salmo lindíssimo que descreve o nosso amor pela palavra de Deus. Versículo 97. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Esta é a palavra do Senhor. Então nós vamos ver de dois lados. Primeiro, o nosso compromisso como igreja. O nosso compromisso como igreja podemos ver aqui em 2 Timóteo. Nós, ao ler estas duas cartas que Paulo escreveu para um pastor, podemos ver a grande importância da palavra de Deus. É fundamental para a vida de um crente e de uma igreja. A palavra de Deus é através das Escrituras que compreendemos a salvação. É a base de todo o comportamento e de toda a vida cristã. É fonte de vida e crescimento espiritual. Não podemos crescer sem a palavra de Deus. Tu queres avançar na tua vida espiritual, não vais avançar um passo com a Bíblia fechada. E então protege-nos de erro e desvio. E podemos ver ao longo destas cartas o quanto o apóstolo Paulo vai encorajando Timóteo a valorizar bem e agarrar-se bem à palavra de Deus. Não pode ser simplesmente um bom livro que guia e dá alguns princípios. Tem que ser a base fundamental de qualquer igreja saudável. E então aqui neste versículo que acabamos de ler, descobrimos algo muito importante. Em versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Aqui podemos ver que todas as Escrituras são inspiradas por Deus. Agora, às vezes falamos sobre alguém, um poeta que foi inspirado. Camões foi inspirado quando escreveu os Lusíadas. Só consegui ler a primeira página e depois perdi interesse. Há aqui alguém que já alguma vez leu as Lusíadas todos, inteiro? Uma pessoa aqui, muito bem. Mas não é nesse sentido que esta palavra é usada aqui. Não é simplesmente inspirado nesse sentido. Significa literalmente que foi soprado por Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego e há uma palavra aqui que diz Theos Neustos. Significa Deus, Theos, Neustos é soprado. A palavra de Deus foi dado por Deus, falado, movido por Deus, diz, inspirado por Deus. Que maravilha! Nós, quando abrimos as nossas Bíblias hoje, não estamos a ler um texto religioso escrito por homens. Estamos a ler
a Bíblia, que é a palavra de Deus, escrito sim por homens, inspirados, movidos por Deus. Esta é a palavra de Deus. Isto é incrível. Portanto, como igreja, nós vamos, em primeiro lugar, afirmar e submeter-nos à palavra de Deus. Em outra passagem, em 1 Timóteo 4,12, se quiserem vir até lá comigo, 1 Timóteo 4,12 diz o seguinte: ninguém despreza a tua mocidade, mas sei o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Está a dizer, Timóteo, na tua igreja, nas igrejas onde tens responsabilidade, persiste em ler, em exortar, em ensinar a palavra de Deus. Nota como ele fala aqui, diz, persiste em ler. Fala aqui de ter uma leitura pública da palavra de Deus. Por exemplo, aqui, nesta igreja, todos os domingos, nós lemos várias vezes a palavra de Deus. Isto porque mostra que somos submissos à palavra de Deus. Que a palavra de Deus é tudo para nós, é o guia para as nossas vidas e tudo o que nós fazemos. Então é isso que queremos ser, uma igreja que leia a palavra de Deus, mas também ele fala, nota como ele diz em versículo 13, 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, temos feito isso, depois ele diz exortar. O que significa exortar? É exatamente o que estou a fazer agora mesmo. É pregar a palavra de Deus. Nós, enquanto congregação, para andar nos caminhos de Deus. O pregador chama a congregação para responder à palavra. Isto não é simplesmente acumular informação. Queremos, através de qualquer pregação, através de qualquer ensino da palavra, mudar vidas. Queremos ver vidas transformadas, não só mentes informadas. Este é o desejo. Quando eu tenho o privilégio e a responsabilidade de pregar, quero fazer com todo o meu coração, com todo o meu intelecto, com todas as minhas emoções, com toda a intensidade possível. Quero pregar a palavra de Deus de uma forma digna. Então, oro, sempre que prego a palavra de Deus, que seja com convicção, com lágrimas, se for necessário, com clareza. É mais do que abrir a boca e falar, é abrir a palavra e transmitir com todo o meu ser aquilo que está aqui no texto. E isto quando fala de exortar da palavra de Deus. Quando vocês chegaram aqui hoje, chegaram para adorar a Deus. Chegaram para ouvir a palavra de Deus. E se vieram hoje para ouvir um discurso bonito e eloquente, então estão no lugar errado. Eu não sou bonito nem eloquente. Mas se vieram para ouvir a palavra, então espero que saiam daqui satisfeitos. Sabe como é ir a um restaurante com grande expectativa? Isto vai ser muito bom. E a comida realmente não presta para nada. Sais de lá sentindo roubado até. Eu não quero que ninguém saia desta igreja, depois da escola dominical, depois do culto de louvor e de tudo o que fazemos, sentindo que não foi alimentado com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Fala da leitura, da exortação, e depois ele diz em ensino, diz, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Isto é realmente ensinar a palavra de Deus. Fala de doutrina, saber o que a Bíblia diz sobre todos os aspectos da vida. É isso que tivemos na escola dominical. Houve 4 professores hoje que prepararam lições, que passaram a semana na palavra para transmitir uma lição que ajuda-te a crescer na tua fé e no conhecimento da palavra. E então nós vamos
nós vamos afirmar e submeter-nos à palavra de Deus. Queremos saber o que a Bíblia significa quando lemos e queremos saber o que a Bíblia diz. Mas também queremos ensinar e pregar fielmente a palavra de Deus. Vem comigo outra passagem, rapidamente. 2 Timóteo 4:2. Em 4:2, mais uma vez, vemos a ênfase na palavra de Deus. O compromisso que a igreja tem para pregar a palavra de Deus, para estar na palavra. Ele diz que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda longanimidade e doutrina. Aqui, vamos ensinar a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus. Ele diz que pregues a palavra. Nota neste versículo, em versículo 2, 3 coisas. A pregação é fiel. Ele diz, prega a palavra e continua. Ao longo de 320 domingos, esta igreja tem estado aqui. Mais de 320. E que todos os domingos, ao longo da vida inteira desta igreja, a palavra de Deus é pregada de uma forma fiel e persistente, domingo após domingo, semana após semana, ano após ano. Sabem uma coisa milagrosa e incrível? É que ao longo desse tempo todo, nós temos percorrido grande parte da Bíblia. Nós, versículo por versículo, nós temos estudado Romanos, Hebreus, Marcos, os profetas menores, muitos dos Salmos, muita parte da Bíblia. Oh, como é bom estar na palavra de Deus. A pregação é fiel e persistente também. Vemos neste versículo que a pregação é corajosa. Quando ele diz, Timóteo, inste a tempo e fora de tempo. Significa que, quer seja fácil ou não, prega a palavra de Deus. Às vezes, a palavra de Deus vai entrar em conflito com a maneira que nós estamos a viver. E quando é assim, o pregador, quem ensina a palavra de Deus, não pode simplesmente desviar e fazer a Bíblia moldar aquilo que nós somos. Temos que levar a palavra de Deus e proclamar com coragem. E também nota em versículo 2, ele diz que exortes com toda a e repreendes com toda a longanimidade e doutrina. A pregação é desafiante e transformativa. Tu estás aqui hoje com desejo de ser corrigido através da palavra de Deus. Tu estás aqui hoje dizendo, Deus, através da tua palavra, fala comigo. Muda a minha vida. Se vieste aqui hoje simplesmente para sair sentindo um pouco melhor do que quando entraste, esse não é propriamente o objetivo do culto. É a glória de Deus e nós vivemos em conformidade com isso. Queremos que a Bíblia desafia-nos. Queremos que às vezes pise nos nossos pés e desperta-nos do pecado nas nossas vidas ou das oportunidades que estão ao nosso redor. Nós somos uma igreja que está a crescer. E uma igreja pode envolver-se em muitas coisas. Mas não podemos sacrificar a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é central. Que nós sempre pregamos e ensinamos a palavra de Deus com coragem, com persistência, com amor. Então, quando olhamos para estas passagens, vemos o compromisso que a igreja tem em relação à palavra de Deus. Precisamos andar em obediência. Não basta só pregar, ensinar e ler as nossas Bíblias. Precisamos viver em acordo com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Então é esta
o nosso desejo. Queremos andar em obediência à palavra de Deus. Mas vamos continuar. Agora temos visto o compromisso da igreja, de afirmar, de pregar, de andar em obediência à palavra de Deus. Mas agora queremos olhar para o nosso compromisso individual. Vem comigo, ou volta comigo, para Salmo 119. Texto que nós lemos no início. Em Salmo 119, quando olhares para esta passagem, esta parece ser escrito por alguém que só abre a sua Bíblia de vez em quando, talvez aos domingos. Isto parece ser alguém que vê a Bíblia como algo aborrecido, irrelevante. Não, esta é a declaração de amor de alguém que ama intensamente a palavra de Deus. Nós podemos ver que esta pessoa deleita-se em mergulhar na palavra de Deus. Repare aquilo que nós acabamos de ler, versículo 97. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. 9 vezes no Salmo 119, o salmista declara o seu amor pela palavra de Deus. Qual é o teu compromisso individual em relação à palavra de Deus? Tu és seguidor de Jesus Cristo hoje? Deve ser o seguinte: nós vamos amar e valorizar a palavra de Deus. Amar e valorizar a palavra de Deus. Quando temos esta postura, quando temos este amor, este desejo pela palavra, é incrível como o Espírito de Deus leva a palavra de Deus e usa isso para moldar-nos à imagem do Filho de Deus. Perceberam isso? A palavra de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para moldar-nos à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando nós abrimos as nossas Bíblias, sei que por muitos de nós, quando falamos de amar e valorizar a Bíblia, muitos de nós dizemos, David, eu sei, eu devia ler mais a Bíblia. Isso é tão difícil, às vezes não percebo o que está aí escrito. Estou ocupado, tenho filhos em casa, trabalho o dia inteiro. Abrir a tua Bíblia amanhã vai ser um ato de fé. E tu, através desse ato de fé, vais estar a declarar e dizer, Deus, acredito que a tua palavra traz vida e força e alegria e orientação e transformação. Portanto, agora estou em fé, acreditando que vais falar comigo. E quando tu abres a tua Bíblia com esta postura, é incrível como o Espírito Santo vai abrir os teus olhos. Muitas manhãs eu acordo e não quero sair da cama. Muitas manhãs acordo e não tenho muita vontade de abrir a palavra de Deus. Mas é incrível como, mesmo com sono, mesmo um pouco rabugento, abro a palavra de Deus e Deus fala. Às vezes em maneiras que eu nem podia esperar ou imaginar. Alimenta-me. E isso é incrível. E assim nós precisamos amar e valorizar a palavra de Deus. Mas também queremos não só amar e valorizar, mas ler e crescer na palavra de Deus. Olha comigo, em Salmo 119, versículo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Mais uma vez aqui, uma declaração de amor. Amo-os excessivamente. Isto é bonito. Obedeço os teus testemunhos. Que o salmista ama intensamente a palavra de Deus e que faz toda a diferença na maneira como ele vive. A palavra de Deus determina como tu vives. Ele quer intensamente alinhar as suas prioridades, a sua visão de vida, as suas prioridades à luz da palavra de Deus. O que Deus
considera importante. É isso que eu quero considerar importante. É esse o desejo do salmista. Vamos ser práticos nisto. Quero deixar 2 ou 3 sugestões. Ler a palavra de Deus é algo que todo seguidor de Jesus, todo crente deve fazer. Se tens dificuldade, simplesmente faz como um ato de obediência. Podes dizer, não percebo, não sinto muito prazer. Não interessa. Faz simplesmente como um ato de obediência a Deus. E faz. E vais ver, quando tu obrigaste a fazer, pouco a pouco vais encontrar mais e mais prazer e deleite em ler a palavra de Deus. Então, simplesmente obedece a Deus neste aspecto da tua vida e lê a Bíblia. É uma questão de obediência. Agora, sei que todos nós somos ocupados. Todos nós. É verdade. Mas ler a palavra de Deus pode ser em tantas formas diferentes. Pode ser abrir a Bíblia, ler na cama, 5 minutos antes de sair da cama. Pode ser, muitos de nós viajamos para o nosso trabalho de transporte. Podes usar os escutadores e podes ouvir a Bíblia em áudio. No outro dia, quarta-feira desta semana, tive a grande alegria de passar 2 horas, das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã, à porta da loja do Cidadão em Odivelas. Sabem, nesse tempo, eu consegui ouvir 11 capítulos de Hebreus e ouvir uma pregação inteira. E também tive algum tempo para estar no Facebook. Então, é assim, às vezes precisamos aproveitar estes momentos. Obedece e ler a Bíblia. Também quero encorajar-vos a ler a Bíblia em conjunto com a tua família. Não estou a dizer para haver uma pregação ou um culto muito extenso, mas simplesmente, antes de jantarmos, vamos ler este salmo, vamos ler estes provérbios aqui, esta passagem. Seja onde for que estás agora, procura ir mais longe na palavra. Possivelmente estás aqui hoje e nunca abriste a Bíblia. Começa hoje. Abra hoje a tua Bíblia. Possivelmente estás aqui hoje e tens lido a Bíblia muitas vezes ao longo da tua vida. Muito bom. Continua, persevera na tua busca da palavra de Deus. Então queremos amar e valorizar, queremos ler e obedecer a palavra de Deus, mas finalmente o nosso compromisso é viver em conformidade com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 10. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Conhecer a palavra não é uma atividade somente intelectual. De ganhar mais informação é um ato que transforma a vida. Que a Bíblia seja a nossa bússola. Que a Bíblia seja aquilo que orienta as nossas vidas. E precisamos basear os nossos sentimentos, as nossas emoções na verdade. Especificamente a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes há pessoas que vão dizendo assim: não sinto muito próximo de Deus, ou não sinto o amor de Deus, parece que Deus não está a cuidar bem de mim. E pensam que a ausência destas emoções, que existe um problema. Mas para de olhar para as tuas emoções e sentimentos para ter certeza e segurança, em vez de olhar para a palavra de Deus. Hoje, o nosso compromisso é amar e valorizar e ler e andar em obediência à palavra de Deus. Amanhã, como vai ser? Possivelmente vais abrir em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá vais ver que foste criado à imagem de Deus. Tens valor. Deus criou-te por um propósito. Possivelmente vais abrir em Josué e vais ler: não se aparte da tua boca a lei. Antes, sei forte e corajoso. E aquela palavra vai contigo. E vais viver na coragem que vem do Senhor. Possivelmente vais abrir para Naum. Alguns de vocês vão dizer: há um livro na Bíblia chamado Naum? Sim, há. Profeta Menor. Às vezes pensam: não há nada lá interessante.
Possivelmente abras em Naum, capítulo 1, e vais ler: o Senhor é bom, refúgio no dia da angústia, conheça os que nele confiam. Aquela palavra vai contigo. Oh, meus amados irmãos, nós, enquanto igreja, precisamos amar e valorizar e viver na palavra de Deus. O que pode trazer um cântico ao coração daquele que está a viver uma depressão? A palavra de Deus. O que traz clareza para uma vida de confusão? A palavra de Deus. O que acende um coração frio e longe de Deus e desperta desejos espirituais que nunca antes estiveram presentes? A palavra de Deus. O que pode limpar a mente de alguém viciado em pornografia ou com amargura ou com 1001 problemas emocionais? A palavra de Deus. Oh, amamos, abrimos, vivemos na luz da palavra de Deus. Que sejamos uma igreja que vive este compromisso de viver debaixo da autoridade da palavra de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças em oração.